Em janeiro, nós pastores temos abordado em nossas mensagens alguns direcionamentos bíblicos para nos prepararmos para o ano de 2022. No segundo domingo de janeiro, eu tive a oportunidade de pregar no culto matutino o texto de Ageu, capítulo 1, e hoje eu quero refletir com vocês sobre Ageu, capítulo 2. Abra então a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 a 9. E meditar no seguinte tema: um novo ânimo em 2022. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 2, é importante recapitular algumas informações. Eu vou falar algumas coisas bem rapidamente aqui. Se você quiser um pouco mais relembrar o que é que eu já falei, dê uma passadinha essa semana em nosso canal do YouTube, em nosso Spotify, e ouça a mensagem de Ageu, capítulo 1. Mas até aqui, qual é a mensagem principal do profeta Ageu em seu primeiro capítulo? O que ele disse até aqui para nós, seus leitores? Bem, primeiro, lembre-se que Ageu proclama a sua mensagem no ano 520 antes de Cristo. E 18 anos antes de Ageu vir profetizar, o povo tinha voltado do cativeiro para a terra de Judá e começou a reconstruir Jerusalém. Porém, a primeira coisa que eles desistiram de fazer foi reconstruir o templo. Seja por causa dos povos inimigos que tentaram com todas as forças desanimá-los, seja por causa da própria miséria em que eles viviam naquela época, o foco deles se voltou para a sua própria vida. Já que nada deu certo em reconstruir a cidade, deixa eu cuidar da minha vida, construir a minha casa, plantar a minha comida, deixa eu me virar aqui para sobreviver. Depois a gente pensa no templo, depois a gente pensa nas muralhas, depois a gente pensa no povo. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Isso aí. Para o povo do Antigo Testamento, meus irmãos, isso era algo muito preocupante. Porque o templo era a estrutura que simbolizava a presença de Deus entre o povo, que simbolizava como ia a vida espiritual daquela comunidade. Então, parar de reconstruir o templo significava deixar Deus de lado, abandonar o próprio Deus que tinha guiado o povo até ali. Parar de reconstruir o templo era abandonar os caminhos do Senhor e não tê-lo como prioridade. E então, para confrontar o povo, Deus levanta o profeta Ageu. E no dia 29 de agosto de 520 a.C., em plena festa da lua nova, quando o povo estava em frente às ruínas do templo, Ageu profere a sua primeira mensagem, questionando: olha só, será que esse templo tem que permanecer em ruínas mesmo? Será que não é por isso que o povo continua em miséria? Não é por isso que as colheitas não dão para nada? E então ele chama o povo ao trabalho, lembrando da promessa de Deus: eu sou convosco. O Deus Emanuel está conosco e Ele irá nos ajudar. E é exatamente isso que Ele faz, porque Ageu diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era o governador de Judá, o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E então eles se puseram para trabalhar, eles se dispuseram a continuar aquela obra que há tanto tempo estava parada. Começaram, então, no dia 21 de setembro de 520, a reconstruir pouco a pouco o templo. Porém, logo eles começaram a desanimar novamente. Outros problemas vieram à tona, e então Deus levanta novamente o profeta Ageu para mostrar ao povo que era preciso que a vida deles mudasse.
o que era necessário para que o povo levasse uma vida melhor. E a primeira coisa que Ageu mostra para o povo era a necessidade de um novo ânimo para aquele trabalho. A necessidade de um novo ânimo. Meus irmãos, esses ensinamentos da palavra de Deus são preciosos, são muito oportunos ainda hoje para nós. Mais do que nos preparando, nós estamos agora já engrenados, no nosso ano de 2022. Fevereiro já está aqui. E eu não sei como você começou esse ano. Pode ser que tenha começado aí com bastante expectativa, com alegria, motivado para trabalhar mais, para estudar mais, para se dedicar mais a alguma atividade. Ou pode ser que já tenha começado o ano meio frustrado, diagnosticado com Covid, como nós tivemos tantos irmãos que com gripe, com tumor. Talvez os exames que você esteja fazendo estão te deixando um pouco preocupada, sem saber muito bem o que esperar. Ou pode ser que o seu ambiente familiar esteja pesado, triste, e aquelas expectativas que você tinha para um ano melhor já começaram a minguar. Seja qual for a nossa situação, a palavra de Deus tem algo a nos ensinar, algo para nos falar profundamente e para transformar a nossa vida. Assim como o povo, na época de Ageu, nós ainda hoje precisamos aprender a viver melhor. Nós ainda hoje precisamos sempre sermos relembrados, sermos renovados pelo nosso Deus. Precisamos de respirar para voltar ao trabalho. Nós queremos que a vida melhore. Nós queremos que a pandemia vá embora. Nós queremos que a nossa família se fortaleça, que o nosso casamento seja restaurado. Nós queremos viver melhor e não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, a palavra de Deus tem a resposta para isso, para vivermos melhor. Como então nos sentir mais animados para enfrentar mais um ano? Vamos ler Ageu capítulo 2, versículos 1 a 9, onde a palavra do Senhor nos diz: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Essa mensagem vem ao povo cerca de um mês depois que eles começaram a reconstruir o templo, no dia 17 de outubro de 520 a.C. Provavelmente,
pouca coisa tinha sido feita até então. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, as máquinas que temos hoje, né? Talvez só deu tempo de retirar alguns entulhos, colocar uma parte do novo alicerce. Mas se você prestou atenção, deve ter percebido que o povo estava completamente desanimado. Do jeito que as coisas estavam andando, com o povo vivendo em pobreza, em miséria, passando por uma seca, com pouquíssimos recursos, dava logo para ver que aquele templo não chegaria aos pés do antigo templo de Salomão. Não seria tão majestoso quanto aqueles que alguns dos mais idosos chegaram a ver. Era impossível para os mais velhos não comparar aquela estrutura michuruca que estava sendo levantada com o antigo templo. Aliás, a mensagem de Ageu vem no momento em que isso necessariamente iria acontecer. Por quê? Aquele dia, 17 de outubro, né, ou o 21º do 7º mês, era o último dia da festa dos tabernáculos, que era a festa em que o povo relembrava os 40 anos em que eles viveram peregrinando no deserto, sob a liderança de Moisés, sendo amparados e protegidos por Deus. Uma festa que lembrava não só que eles viveram em cabanas, mas que Deus viveu no meio deles. O Senhor acompanhou com a sua glória o povo, enquanto eles estavam andando pelo deserto. Mais um detalhe. Algo muito importante aconteceu 500 anos antes, aqui do povo de Ageu. O que foi? A inauguração do Templo de Salomão. Se você se lembra da descrição dos livros de Reis, Crônicas, a Bíblia descreve que a glória do Senhor invadiu todo o templo. E o povo então pôde celebrar, porque Deus estava no meio deles. Quando eles veem então, olham para aquela estrutura que está sendo levantada agora, eles falam, não é isso. No passado era muito melhor. E era por isso que havia um misto de tristeza e alegria nessa época de Ageu. Quando nós lemos o livro de Esdras aqui na Bíblia, nós ficamos sabendo que aqueles mais velhos do povo choravam de tristeza, porque o templo não ficou tão majestoso quanto o antigo. Já os mais jovens gritavam de alegria, porque pela primeira vez eles iriam ter a oportunidade de celebrar o Senhor entre o povo. E justamente para esses que estavam frustrados, e como a frustração muitas vezes é contaminosa, né? Frustrando também o restante do povo, Deus vem com um novo ânimo. Mas primeiro, Deus age de uma maneira que não parece nada animadora. Deus não parece ser a melhor pessoa para animá-los no primeiro momento. Não sei se você prestou atenção aí no versículo 3, né? Geralmente quando a gente quer animar alguém, o que a gente fala para a pessoa? Não, fulano, olha, ficou ótimo, continua aí, pastor Carlos, foi maravilhosa a sua pregação. Não, isso mesmo, pode continuar fazendo tal coisa. Olha, fique tranquilo, está ótimo. Nós tentamos pôr a pessoa para cima, né? Elogiá-la. Deus não faz isso aqui. Pelo contrário, olha aí, versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então, é como se Deus estivesse dando realmente um choque de realidade, né? Tipo, vocês estão tristes porque isso está ruim? Está ruim mesmo. Ele reconhece a realidade e reafirma isso para o povo. Mas Ele é Deus. Então, além de reconhecer a realidade, Ele procura a solução para isso.
Se o problema era que o templo novo não era tão majestoso quanto o antigo, o povo estava cada vez mais desanimado, qual é a solução proposta? Veja aí, no versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, então não temais. Então a primeira mensagem de ânimo e encorajamento para o povo era, na verdade, um mandamento: ser forte. Trabalhem, não parem, continuem a sua vida, continuem a obra. Aliás, note a repetição aqui, porque por 3 vezes Deus diz: ser forte. E essa é uma expressão muito importante na Bíblia, porque sempre que Deus fala isso, é porque algo grandioso está para acontecer. Quando Moisés morre e a liderança do povo fica a cargo de Josué, o que é que Deus diz para ele? Josué, por 3 vezes ele diz: sê forte, sê forte, sê forte, não temais. Quando Davi passa para Salomão a tarefa de construir o templo, o que é que ele diz? Salomão, sê forte, sê forte, sê forte e não temais. Quando os discípulos, já no Novo Testamento, os discípulos veem Jesus andando por sobre as águas, o que é que Jesus diz a eles? Não temais. Quando as mulheres veem Jesus ressurreto, o que ele diz a elas? Não temam. Então, meus irmãos, quando um novo ano começa, quando começa um novo período em nossa vida, na verdade, quando nós percebemos às vezes que as coisas estão indo mal ou tendem a piorar, quando a doença bate à nossa porta, quando os alicerces da nossa família começam a desmoronar, quando a depressão bate à nossa porta, quando a frustração, o medo, a insegurança, a ansiedade nos visitam, Deus nos diz: não temas, sejam fortes, continuem trabalhando, mãos à obra, não parem. Muito fácil para você falar, você é Deus. Como é que eu faço para ser forte? Como é que eu faço para não temer? Como é que eu faço para continuar? Se eu estou aqui extremamente frustrado por causa do que eu estou vendo, da realidade que eu estou contemplando, se não tem expectativa nenhuma, Deus sabe, meus irmãos, que nós somos humanos, somos falhos, somos pequenos. Ele sabe que a frustração pode nos paralisar e que nós precisamos desse novo ânimo. E por isso, junto com essa solução, junto com esses mandamentos de ser forte, trabalhem, continuem a vida, continuem a obra, não parem, não temas, Deus nos dá suas promessas. O reverendo Heber Carlos de Campos Júnior chama a atenção para um ponto aqui, né? Aqui o profeta Ageu nos ensina algo muito importante a respeito de Deus e do seu caráter, que é o seguinte: Deus não dá lei sem promessa. Deus não dá mandamento sem evangelho. Em todo tempo na Bíblia nós temos esses 2 conceitos andando juntos. Se aqui nós somos convocados a continuar a vida, a trabalhar, a sermos fortes, a não temer, ao mesmo tempo Deus nos enche com as suas promessas. Promessas para o presente e promessas para o futuro. Qual é a promessa para o presente que Deus faz aqui? Veja aí novamente o versículo 4. Sê forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Deus relembra a sua promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, ao povo no deserto, a Moisés, a Josué, a Davi, a Salomão e a todo o povo na história da igreja.
eu sou convosco. Ele relembra a sua aliança aqui no versículo 5. O meu Espírito habita no meio de vós. Amém. E é justamente isso que nós precisamos lembrar, em meio a tantos desafios que estão na nossa frente por vir. Deus está conosco. Quando nós estamos desanimados, Deus está conosco. Quando nós estamos no meio de um tratamento de saúde, Deus está conosco. Quando nós temos que tomar decisões muito importantes, Deus está conosco. Quando nós temos um grande desafio no nosso trabalho, Deus está conosco. Quando as coisas não vão bem em nossa família, Deus está conosco. Quando nós estamos enlutados, questionando a própria existência de Deus e o porquê Deus permitiu que aquela pessoa tão querida se fosse, Deus está conosco. O seu Espírito habita no meio de nós. Ele não se esqueceu da sua promessa. Ele não se esqueceu da sua aliança. E Ele não se esqueceu de nós. Amém. Eu não sei, não faço ideia de como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você que está aí nos assistindo pela internet está com o seu coração. Se você está preocupado, ansioso, frustrado, triste, desinteressado, sonolento, chateado, desorientado, inquieto. Mas nós temos aqui, na palavra de Deus, uma grande promessa para nós tomarmos posse, literalmente, para nós nos apropriarmos da promessa de Deus para nós. Eu sou convosco. E se Ele está conosco, nós não precisamos temer. Se Ele está conosco, nós temos tudo o que nós precisamos para sermos fortes e trabalharmos e continuarmos as nossas vidas fortalecidos pelo próprio Deus. Mas vejam, meus irmãos, as promessas de Deus não são apenas para o presente. A promessa de Deus é também para o futuro. Olha só o verso 6. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa. Verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Darei a paz. Deus promete que o seu povo não vai ficar desamparado, que aquele templo que estava ali não vai continuar sendo tão michuruca quanto estava aparecendo naquele momento. E aqui, meus irmãos, nós precisamos lembrar de um conceito muito importante da palavra de Deus, que é o seguinte: as promessas de Deus para o seu povo tem múltiplos cumprimentos. As profecias anunciadas pelos servos de Deus no Antigo Testamento não apontam somente para um único evento na história, mas possuem múltiplos cumprimentos. Vão se cumprindo ao longo do tempo, repetidamente. E esse daqui é um exemplo bem claro. Deixa eu mostrar para vocês como. Primeiro, essa profecia tem um cumprimento para o povo do Antigo Testamento, aqueles que primeiro leram o Antigo Testamento como um livro completo. Porque, de fato, 500 anos depois, sob o domínio do Império Romano, Herodes vai reconstruir, ou melhor, ele não vai só reconstruir aquele templo, mas vai também torná-lo uma estrutura majestosa, gloriosa, uma das grandes maravilhas da antiguidade. Inclusive, eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por aquele templo que foi construído aqui no Brás, né? Aquele templo que está ali é uma réplica do templo que Herodes construiu, né? E não propriamente dito o templo de Salomão.
Então, para você ter uma noção de como era majestoso aquilo que Herodes construiu, muito maior realmente do que o templo de Salomão. Porém, esse novo templo, maior, mais majestoso do que o primeiro, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O que tem que nos levar à seguinte questão: será que a promessa de Deus então falhou? Ou será que ela não se refere somente àquele templo? É aqui que eu quero voltar os meus olhos com você para o texto que o pastor Marcelo pregou na semana passada, João capítulo 1, versículo 14, em que a palavra do Senhor diz o seguinte, deixa eu ler para você. João 1, verso 14. O evangelista está aqui descrevendo que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E esse habitar é o mesmo verbo para construir um templo, construir um tabernáculo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quem olhava para Jesus, via a glória de Deus. A glória que Ele prometeu colocar no próprio Cristo. E não é à toa que durante o seu ministério, Jesus cumpre a profecia de Ageu. Ele faz abalar céu, terra e mar, ou seja, ele abalou as estruturas e as leis que movem o universo. Ele acalmou a tempestade, controlou o mar, andou sobre as águas, curou enfermos, ressuscitou mortos, multiplicou pães. E mais, não é à toa que certa vez, quando estava em Jerusalém, Jesus olha para o templo e diz o seguinte: este santuário será destruído e em 3 dias o reconstruirei. E o evangelista João explica que Jesus não estava se referindo ao templo de Herodes, estava se referindo ao seu próprio corpo, ao santuário do seu corpo. Então vejam, profecia de múltiplos cumprimentos. Vamos para mais um cumprimento. Então, já vimos que a profecia de Ageu se cumpre parcialmente no templo físico, se cumpre plenamente através de Jesus Cristo e se cumprirá efetivamente na volta de Jesus, quando nós, o seu povo, estivermos juntos na Nova Jerusalém. Deus está preparando um futuro glorioso para o seu povo. A Bíblia nos diz que quando Cristo voltar, nós que somos templo do Espírito Santo, teremos os nossos corpos transformados. Será um novo corpo, um corpo cheio de glória, perfeito, sem defeitos, sem fragilidades, sem morte, sem doença, sem sofrimento físico ou psicológico, sem fraqueza, sem cansaço, sem limitações, um corpo totalmente guiado, dominado e dirigido pelo Espírito Santo, livres da influência do pecado. E quer saber de uma notícia boa? Isso já é garantido para nós. Foi isso que nós lemos no texto lá no início do culto. Você se lembra? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 é o único texto do Novo Testamento que cita diretamente o livro de Ageu. E o que o autor diz lá em Hebreus 12? Que nós,
o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, já chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós já fazemos parte da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós já nos achegamos a Deus, o juiz de todos, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Nós já recebemos um reino inabalável. E agora, nós aguardamos o dia em que, de uma vez por todas, Deus fará abalar não só a terra, mas também o céu. O dia do Senhor, quando Cristo voltará e trará consigo novo céu e nova terra. Meus irmãos, eu preciso ler esse texto com os irmãos, Apocalipse 21. Notem como João, em Apocalipse 21, com certeza tem o livro de Ageu em mente, pelas expressões que ele utiliza. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Passando um pouquinho, verso 22. Nela não vi santuário, não vi templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Múltiplos cumprimentos. Cumprimentos para o povo da época de Ageu, cumprimentos para o povo da época de Jesus, cumprimentos para o povo de Deus reunido em Moema. Como está o seu coração nessa noite? Como tem estado a sua expectativa com tudo que vem acontecendo? É tão fácil as coisas tirarem a nossa paz. Seja a pandemia que, embora já esteja relativamente contida, continua se alastrando. Sejam as eleições que virão no final do ano e podem provocar mais uma vez uma grande polarização. Pode ser a sua saúde física, os exames que você tem feito, o tratamento de saúde que você acabou de começar. Pode ser a sua vida emocional, depressão, ansiedade, solidão, falta de boa perspectiva. Pode ser o seu trabalho com os desafios que você não sabe nem como que vai dar conta. Ou a sua família, seu casamento, que talvez tenha andado em frangalhos. Geralmente nós colocamos tanta expectativa no novo ano, não é mesmo? Nós queremos que boas coisas aconteçam, queremos que as coisas melhorem, queremos viver melhor. Se para você 2022 não começou tão bem quanto você esperava, ou quanto você gostaria, lembre-se da mensagem de Ageu. Tenha sempre em vista
que Deus está com você. Não desista. Ele não te abandona. Continue firme. Trabalhe. Sê forte. Não temas. E agarre-se firme nas promessas de Deus para a sua vida. Promessas presentes de que Ele está com você. E promessas futuras de que Ele está preparando para todos nós um futuro cheio de glória. E assim, receba um novo ânimo para 2022. Que Deus te abençoe.